Chegou na quadra do mundo, porque naquela época, o mais interessante é que o ritmista ele não era fixo em lugar nenhum, você tocava com todo mundo. Você saía de uma batucada, você ia para outra, não tinha padrão, todo mundo tocava a mesma coisa, os diretores que vinham, e era legal. Eu chegava numa quadra, os caras chegam na quadra do Lugum e canta, na sua interpretação, uma música totalmente em reggae, que é uma homenagem a Bob Marley. Não sei se vocês conhecem essa música chamada Coração Rastafari, grave aí, depois pesquise. Ela ficou muito conhecida na voz de Lazo Matumbi, que é: no horizonte vai rasante meu grito, vai encontrar aquele negro bonito, que transava bem o corpo e espírito, nesse amor de conflito, foi no seu corpo moço, onde a paz fez abrigo, eu grito liberdade, eu grito liberdade. Então veja só, quando ele canta essa música na quadra do Logum, o diretor de bateria ele tem uma percepção que o cara está cantando um reggae, eu só sei tocar, e a bateria aqui só toca samba. É mais ou menos, vou chegar lá onde eu quero que vocês entendam, é como se fosse hoje, no momento atual, uma escola de samba como o Citam aqui, Mangueira, né? Você chega lá numa Mangueira, uma festa lá na quadra da Mangueira, chega um artista de fora da Jamaica, um reggae, o filho de Bob Marley, chega na quadra, presente aqui, zique, não sei o quê, ele vai chegar lá, pega o microfone e hoje ele vai cantar um reggae. Claro que hoje, atualmente, o diretor tem noção que ele pode fazer uma levada, eu não vou tocar enredo não, vou fazer um reggae aqui, está entendendo o que eu quero dizer? Valdir Lascada faz essa interpretação. Só que aquilo não teve marketing, não teve evidência, né, na nossa cultura do Pelourinho. Eu era ritmista na época, né? Ele era meu mestre, eu ainda era garotão, estava ainda tocando na bateria, presenciei tudo isso. Então, isso passou, ficou aquilo ali. E né? Repare que, se vocês ouvirem o primeiro disco do Logum, chamado Egito, Madagascar, você vai ver os surdos fazendo a crave do merengue, mas aí algumas músicas fazendo você vai ver algumas frases, alguns áudios musicais, a crave do repique fazendo esse arrastado e o surdo fazendo a levada de conga merengue, né? Alguns. Mas tem uma faixa fez com que a gente começasse a fazer coordenação corporal, porque as baterias do passado, o cara botava um cinto aqui no corpo. Vocês assistem escola de samba, você vê, o cara bota um cinto aqui no corpo e sai assim, todo decorado, só faz isso. Pode olhar Rio de Janeiro, não é isso? Todo mundo é assim, pode olhar na passarela, é dessa forma, ninguém dança. Tinha o que? O marabalista do pandeiro daquela época, cuica, aquela alegria, mas você vê que nos tambores ninguém dança nas escolas de samba. Então, no Faraó, essa dobra de duas, enquanto você tinha lá o corte, a dobra de duas, a gente começou a fazer evoluções meio gradeador. Ó. O surgimento do movimento corporal na música baiana foi nessa linha de Faraó, né? A dobra, porque a gente fazia isso, mas não ficava assim vazio, ficava o outro lá, né? Então, essa dobra aqui ficava solta, porque tinha a dobra de uma lá atrás, né? Então essa daqui você tinha esse tempo para desenvolver qualquer coisa no corpo, mais gladiadores, os meninos tocavam dessa forma. Assim foram surgindo os movimentos. Depois que vai chegando, né, a coisa mais do dançar. Existe uma proposta de Carlinhos, Sarajane, artistas do axé, essa febre do axé. O axé foi interessante que lá atrás, que são mais velhos, precisam entender que quando eu descia para o sul, para o Chacrinha, para alguns programas televisivos, a música baiana não tinha ainda um movimento, né? Depois dali de Gil, Caetano, Maria Bethânia, Gal Costa, os Novos Bairros, não tinham um nome.
Saragento descia com a rodinha, Chiclete chegava lá no Chacrinha, a Cor do Som, né? Vários grupos musicais dos anos 70, descia, chegou à Bahia, não tinha um movimento. Mas quando começou a ter esse crescimento, né, da música no carnaval, pegando as composições do bloco afro, né? Mandamel foi lá, gravou o Faraó primeiro, aí veio Djalma, Margarete Menezes, aí vem Fosse Pudor, aí vem Banda Reflexo, que foi essa banda que gravou várias coisas, e aí começa todos os artistas a cantar alguma música de um bloco afro, né? Botar dentro do axé. O axé tinha muita coisa, mistura de lampada, varelinha, o eletrônico. Mas o que era interessante, o que era percussão na música baiana. O percussionista, quando não era de terreiro de candomblé, como citar alguns aqui, né? O próprio Brau, o próprio Gabi Guedes, o Valzinho Cruz, que toca até hoje no Chiclete, eram poucos percussionistas que tinham uma influência de terreiros, né? O percussionista, a maioria, era diferenciado. Batuqueiro era batuqueiro, essa coisa de batuque de chão. O batuqueiro, o ritmista, que era saído da linguagem. Percussionista era muito pouco, e quando era percussionista, estudava música latina. A cultura da música baiana era o pá de conga, timbales e bongô. Era essa cultura. Se você olhar o carnaval do passado na Bahia, era isso, no estilo elétrico. Então esse tambor era chão, era preconceito. Da mesma forma o atabaque. Tabaco é de candomblé, ninguém usava um atabaque. Ninguém usava um atabaque. Hoje virou modismo, é todo mundo que tem um atabaque. Até as igrejas, várias religiões, não, até as igrejas têm tabaco. Não sei se é aqui, mas lá em Salvador, todo tem um atabaque e tem um timbal. Antigamente isso era coisa do. Então, eu estou trazendo essa evolução dos instrumentos do axé. Então, assim, o axé pongou muito. Mas como foi surgir? Como surgiu o nome axé, né? Por incrível que pareça, da forma como eu falei, todo mundo viajava para São Paulo, Rio, era música baiana, mas um jornalista, um cara crítico, ele dando uma posição na entrevista dele, ele falava, essa música que está surgindo é um axé, música de axé. Ele era roqueiro, era como se fosse uma forma crítica. O cara era roqueiro, é heavy metal, o que está surgindo hoje na Bahia é axé. E aí pegou esse nome, né? E se popularizou mais ainda num dos discos muito importantes que teve a influência da gravadora internacional, que foi a Sony Music, no disco Canto da Cidade de Daniela Mercury. Então, axé com Sony Music, axé Music. Então foi ali a casadinha, né? O axé Music. Surgiu numa fala de jornalista, da mesma forma que foi o Saio que deu nome ao samba reggae. Esse ritmo que nós fazíamos no Lugum não tinha nome, era um movimento percussivo, com várias craves, várias levadas. Hoje aqui eu faço um reggae, agora eu faço um samba, agora eu faço um merengue, né? Fazer essas coisas. Mas aí quando o Paul Simon veio em Salvador pesquisar, né? Todo mundo conhece que o Paul Simon é um grande músico, já rodava os continentes aí no mundo, pesquisando tudo, África, vários outros. Então quando ele chegou na Bahia, que ele viu, ele não foi diretamente ao Lugum, ele passou em vários lugares, mas ele viu dentro do Lugum, pô, isso aqui é diferente. Olha, o Lugum está fazendo diferente do Ilê, do Muzenza, de outros blocos, o que é isso aqui? Aí foi para a quadra, e o que é interessante, eu e o Nego do Samba, a gente desenvolveu o que a gente sabia ali. Fez várias levadas, e ele lá com parafernália, levou os microfones, som, e foi gravando vários ritmos. Foi nada elaborado, olha o que aconteceu, a gente foi gravando várias coisas. Gravou várias coisas, ele aí, no final, ele dá uma entrevista à imprensa, porque você acha aqui desse Lugum, ele não, isso aqui tem uma mistura do samba da Bahia com o reggae da Jamaica, samba reggae. Olha o que acontece, olha quem deu o nome aos boi. Agamenon, um jornalista, deu o nome de Axé Music e Paul Simon deu o nome de samba reggae. Não foi eu, não foi nenhum do samba, não foi a diretoria do Lugum, não foi a equipe que disse. Então, quando ele fala, isso aqui é uma mistura da Jamaica com samba, e, né, então samba reggae, então pronto, ficou esse nome, né? E hoje vocês percebem que o samba reggae é um nome com uma diversidade de inúmeras possibilidades, né? E aí, se você então, a primeira gravação fonograficamente do Lugum, nessa clave, foi na música Avisa Lá. Avisa lá que eu vou chegar mais fora.
Surgindo Avisa Lá, né? A primeira gravação. Avisa Lá, né? E hoje é a mesma coisa, só de um beat mais rápido. Então essa levada de avenida não é nada mais do que lá atrás no swing, no disco ou no livro Afrobook, a gente chamava essa levada, como era, chamava de swing, e hoje, né, é denominada de levada de. Claro que o repique tem um pouco mais de preenchimento, às vezes os regentes sujam um pouco o repique, fica parecendo que a caixa você preenche um pouco mais, mas o tempo é esse, né? Isso é chamado hoje na avenida. Só que se vocês olharem como vocês tocam também, marcha, essa crave que a gente chama hoje lá, que eles estão denominando, não concordo, mas é normal, tem que respeitar, chamada levada de avenida, ela também, se você tirar esses três tempos, e mais dela, ela vira uma marcha. Caixa e repique, se você ver, era uma marcha, né? Uma marcha.